Olá pessoal, vamos dar início agora à nossa palestra, sobre neurociência e sua influência no comportamento humano e a aprendizagem. Então, nessa aula nós veremos, o quanto que o psicológico influencia no somático, as chamadas doenças psicossomáticas. E o inverso também é verdadeiro, a recíproca, nesse sentido. Então, a parte neurológica afeta a somática e a somática a neurológica a psicológica nesse sentido. Então, é tudo um contínuo, dinâmico, nesse sentido. Então, se nós bem percebermos, desde Hipócrates do século V a.C., beleza? Então, vamos dar início agora à nossa aula sobre neurociência. Mas o que é neurociência? Neurociência é o estudo de como os estudos neuropsiquiátricos afetam o comportamento humano. Mas devemos deixar claro que não existe somente um tipo de neurociência. Ela se subdivide em várias áreas, como a neurociência cognitiva, dos pensamentos, neurociência comportamental, das condutas, neuroanatomia estrutural, neurofisiologia da função, neuropsicologia do comportamento também, neurofarmacologia e neurobioquímica. E mais para frente veremos a diferença da farmacologia para a bioquímica, certo? Iremos especificar isso para vocês em detalhes, certo? Nesse sentido. Então, não existe só um tipo de neurociência, mas várias sub-áreas, várias subdivisões a partir do termo neurociência em si. Então, tudo aquilo que acomete a parte neuropsiquiátrica afeta o comportamento. Neuroanatomia se refere a estudos estruturais, certo? Vamos entender os lobos cerebrais, lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal e lobo occipital. E saber que os dois hemisférios cerebrais, esquerdo e direito, são unidos por meio do corpo caloso, sendo que o hemisfério cerebral direito é responsável pelo raciocínio lógico. Já o hemisfério cerebral esquerdo é responsável pelos sentimentos, pelas emoções, nesse sentido. E cada lobo cerebral tem uma função específica, certo? Por exemplo, se você for acometido do lobo occipital, afeta a sua visão, O lobo occipital que fica na região posterior do cérebro, nesse sentido. Então, há uma subdivisão do cérebro estudada na neuroanatomia, ou seja, na estrutura cerebral. Então, o lobo occipital, por exemplo, ele controla a visão, como a gente já falou. O lobo temporal controla a audição. O lobo parietal controla a função tátil. O bulbo olfativo controla o olfato. A ínsula, giro procentral e o lobo parietal controlam a função gustativa. Ou seja, cada lobo cerebral é responsável por um órgão do sentido. E aqui deixar clara a diferença do que é sensação e sentimento. A sensação é tudo aquilo que é captado pelos órgãos do sentido. Já o sentimento é algo interno ao indivíduo. Então, se a gente fala em propriedades organolépticas, que são relacionadas aí aos órgãos do sentido, então cada lobo cerebral é responsável pelo controle de um desses órgãos do sentido, certo? Sempre assim. Então, falando, por exemplo, do hipocampo, O hipocampo refere-se ao giro do cíngulo, certo? Que é o sistema límbico das emoções, certo? Responsável pela memória, pela linguagem e pela aprendizagem. Então, se alguém tem dificuldade, de memória, como por exemplo no Alzheimer, então, ou mesmo tem dificuldade de aprendizagem, ou de se expressar, isso se refere a um distúrbio no hipocampo, também conhecido como giro do cíngulo ou sistema límbico das emoções. Então, um indivíduo que tem afetado o sistema límbico das emoções, do hipocampo, apresenta aí, essas questões relacionadas à perda de memória, linguagem e aprendizagem, beleza? Então, para deixar bem claro que o cérebro, ele tem como unidade morfofuncional o neurônio. E qual é a estrutura de um neurônio? Ele é composto pelo pericárdio, que é o corpo celular do neurônio, mas também vai ter aí o núcleo celular, vai ter os dendritos e o axônio, Revestindo externamente o axônio, que é esse filamento maior, vamos ter a bainha de mielina, que é um isolante termoelétrico, nesse sentido, E aí, no caso, o que vai acontecer? A condução se dá de forma saltatória pelos nódulos de Ranvier. Existe uma condução elétrica por meio do axônio? Existe. Mas, no caso, a principal forma de condução do impulso nervoso, do impulso elétrico, é por meio da condução saltatória pelos nódulos de Ranvier, que ficam entre uma bainha de mielina e outra,
que recobrem aí o axônio. A diferença entre farmacologia e bioquímica é explicada pela neurofisiologia, que estuda a função do organismo. Então, na farmacologia, são substâncias químicas externas, como medicamentos, né? Os fármacos. Já a bioquímica se refere a substâncias internas do próprio organismo, como hormônios e neurotransmissores, como é o caso da serotonina, dopamina, endorfina, né? Então, na neurofisiologia, que você estuda a função, né, do cérebro, então aí já abrange também a parte da farmacologia e bioquímica, cuja diferença é essa, né? Farmacologia, substâncias externas, e bioquímica, substâncias próprias do organismo, certo? Nesse sentido, essa é a distinção básica entre farmacologia e bioquímica, certo? Estudados dentro do campo da neurofisiologia. E o que são as sinapses, professor? Sinapses são os espaços, né, entre o dendrito de um neurônio e o dendrito de outro neurônio. Então, por exemplo, essas sinapses, as comunicações nervosas, né, neuronais, podem se dar de forma química ou elétrica. Quimicamente, ocorre por meio dos neurotransmissores, como a adrenalina, noradrenalina, que são catecolaminas, acetilcolina, do sistema colinérgico, serotonina, dopamina e endorfina, que são hormônios ou neurotransmissores relacionados aí à sensação do prazer, glutamato, que é tóxico para os neurônios, e o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Já as sinapses elétricas podem se dar por meio de diferença de potencial, como um potencial de repouso e propagação do potencial de ação através do axônio do neurônio, certo? Nesse sentido. Então, se você notar as sinapses aí, ó, então você vai ter o dendrito de um neurônio com o dendrito de outro neurônio, e o espaço entre um dendrito e outro é justamente a sinapse, onde acontece essa troca, né, de neurotransmissores, né, que são essas substâncias químicas próprias ao organismo, como a serotonina, a endorfina, né, a dopamina, nesse sentido. Então, se você tiver, por exemplo, uma falta de dopamina na fenda sináptica, pode levar ao Parkinson, por exemplo. Já um excesso de dopamina na fenda sináptica pode levar a distúrbios psiquiátricos, né, nesse sentido. Então, se você notar, né, as sinapses, elas se referem a essa comunicação ou conexão interneuronal, ou seja, entre um neurônio e o outro neurônio, que pode ocorrer de forma tanto química, né, com os neurotransmissores, ou elétrica por meio do potencial de ação, né, nesse sentido. Mas o que é que isso tem a ver com comportamento e aprendizagem? Bem, é isso que nós vamos ver agora, falando sobre os experimentos de Skinner e Pavlov, do behaviorismo radical ou determinista, né? Então, teve o experimento da caixa de Skinner, né, em que se colocou um cachorro dentro de uma caixa metálica, né, e se dividiu essa caixa em 3 setores. Então, o cachorro que estava no setor 3, então, quando dispararam as cargas elétricas, foi para o setor 2. Disparou as cargas elétricas, foi para o setor 1. Quando não tinha mais para onde ir, o cachorro começa a grunhir. Pombinha de Pavlov, né? Toda vida que acendia a luzinha, mostrava a água, a pombinha vinha e tomava água, né? Nesse sentido. E assim foi feito que tantas vezes que foi feito isso, que à medida que não se colocou mais água, mas acendia a luzinha, a pombinha via e bebia água nesse sentido, né? Não, queria beber água nesse sentido. Então, cachorro e sino, né? Então, o experimento de Pavlov, em que se colocava, né? Mostrava a comida, badalava o sino, o cachorro ensalivava. Isso foi repetido tantas vezes que, após só badalar o sino, mesmo sem a comida, o cachorro já ensalivava nesse sentido. Isso nós chamamos de condicionamento operante, né? Do reforço positivo e negativo. Reforço positivo, uma pessoa vai elogiar uma criança por ela organizar o material didático, né? Isso vai estimular um comportamento, né? Que esse comportamento ele continue, né? Adequado. Então, o reforço negativo, um namorado que não quer falar com a namorada, que não quer mais estar com ela para evitar uma briga, né? Punição, uma multa de trânsito, por exemplo. Extinção, um indivíduo que chega no horário na reunião do trabalho, mas que depois que ele vê que a reunião nunca começa no horário, então tem extinto esse estímulo, né, de querer chegar no horário, né? Estímulo-resposta condicionado e não condicionado. Um estímulo qual a diferença? O condicionado é justamente aquele que é experimental e não condicionado é espontâneo. Então, se você sente fome quando cheira o cheiro da comida, isso é um estímulo-resposta não condicionado, que é espontâneo. Já se você, a cada vez que você sente cheiro da comida, alguém vai e apita, então você sente fome, então vai estar emparelhado, né, o apito à sensação de fome. Então nem precisa mais você sentir cheiro da comida, só com o barulho do apito você já sente fome em saliva, certo? Nesse sentido.
Tudo isso mostrando que a parte do condicionamento operante, né, em que o indivíduo tem seu comportamento, né, modificado ou regulado de acordo com fatores, né, relacionados aí, né, ao reforço positivo e reforço negativo, a punição e extinção, como já foi falado, o estímulo-resposta, seja ele condicionado e não condicionado. Então, se nós bem percebermos, né, há essa distinção clara, né, no condicionamento operante, né, e os exemplos, como a gente já mencionou aqui. Então, reforçando os experimentos aí, né. Então, neuroplasticidade e neuroelasticidade, né, qual a diferença? Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a novas realidades, né, e já a neuroelasticidade, a resiliência, né. Então, por exemplo, no estudo das freiras, se uma freira falava mais de um idioma, foi constatado que isso reduziu o risco de Alzheimer, né? Porque ela estabelecia conexões neurais ali que se perpetuavam, né? Já na hipótese da reserva cognitiva, você tem, se uma sinapse é perdida, existem outras para acessar a mesma informação. Ou seja, se você não lembra de uma determinada informação, né, de uma forma, você pode usar outros meios de acessar essa mesma informação por meio de outras sinapses, né, se alguma sinapse não estiver mais ocorrendo da forma como deveria nesse sentido, beleza? Então fica claro aí que os princípios em neurociência, o nosso cérebro, ele tem 86 bilhões de neurônios, certo? 16 bilhões só no córtex, né? E o princípio, os princípios da neurociência englobam o princípio do controle de custos, o princípio da eficiência. O primeiro se refere que os neurônios utilizam a menor distância de atalhos para realizarem as sinapses, e o segundo que o cérebro é capaz de organizar os pensamentos de forma que façam sentido. Então, aquele indivíduo que busca aprender só no decoreba, não aprende. Ele tem que organizar os pensamentos, fazendo conjecturas de forma que aquilo que ele está estudando faça sentido para ele, inclusive utilizando recursos mnemônicos, né, que ajudem na memorização. E daí seria interessante, no caso, né, trabalhar com essas conjecturas, né, com outros assuntos, fazer interlocuções com outros conteúdos para tentar reforçar a aprendizagem nesse sentido. Então, já falando dos exames neurológicos de neuroimagem, radiografia de crânio, que é o famoso raio-x, né? Tomografia computadorizada de crânio, PET, tomografia por emissão de pósitrons, que são partículas beta com carga positiva. A conhecida ressonância magnética nuclear. Já a ressonância magnética funcional difere por conta que ela vai avaliar o fluxo sanguíneo cerebral. Estimulação elétrica transcraniana, que é utilizada em murinos, né, os ratinhos de laboratório, em que a partir daí você tem como, né, fazer com que eles possam se avaliar, né, a questão do funcionamento cerebral nesse sentido. E a estimulação magnética transcraniana de repetição, que utiliza o campo magnético, que é medido em Tesla, certo? Então aí nós temos uma imagem, né, de exames neurológicos de neuroimagem, né, de uma tomografia computadorizada de crânio, uma ressonância magnética, né? Aqui não nos cabe tratar de assuntos da imaginologia, que não nos compete, mas podemos, dentro da parte, né, das ciências psicoterápicas, né, poder trabalhar nessas questões relacionadas aí, né, a nossas áreas de formação complementar, certo? Aqui ninguém é imaginologista, mas ao mesmo tempo a nossa formação complementar nos compete, né, falar a respeito, né, desses conteúdos, certo? Nesse sentido, já que o conhecimento é transversal e perpassa por diversas áreas, né, de atuação. Então, se você notar, exames neurológicos da imagem, como mostrado na figura, uma tomografia computadorizada de crânio ou mesmo uma ressonância magnética nesse sentido. Trazer para vocês o caso Phineas Gage. O que é isso? Um operário norte-americano que teve o crânio perfurado por uma barra de ferro e aquele operário antes educado passa a apresentar um comportamento agressivo, né? Então, isso para mostrar o quanto que desde o início da aula que eu venho falando, né? A parte neurológica, ela interfere também na psicológica, no comportamento. Por quê? Porque, né, elas estão interligadas, né, nesse sentido. Então, um acidente como esse, por exemplo, né, que é algo físico, neurológico, né, levou a um acometimento, né, no comportamento do indivíduo, certo? Nesse sentido, que ficou conhecido como o caso Phineas Gage, beleza? Sempre assim. E aí nós temos que falar o quanto que o neurológico interfere no comportamento. Então, um operário norte-americano que teve o crânio perfurado por uma barra de ferro, né, que é o Phineas Gage, caso Phineas Gage. Antes ele era educado, né, tinha um comportamento adequado, mas depois que essa barra de ferro perfurou o crânio, né,
Ele passou a apresentar comportamento agressivo, né? Ele passou a se tornar, né, uma pessoa mais, né, agressiva após o acidente, né, nesse sentido. Então, isso se refere à neuropsicologia, né? Não nos compete aqui falar de psicologia, que nós não somos da área, mas em termos de falar, transmitir para vocês o conteúdo, quanto o neurológico acomete o psicológico, o comportamento do indivíduo nesse sentido, beleza? Então, aqui mais uma vez reforçando, né? Não somos especificamente da psicologia, mas podemos propagar o conhecimento, né, dentro da nossa formação complementar. Pronto, gente, encerramos aqui, né, a nossa aula, nossa palestra, né? Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. É claro que numa aula presencial, né, nós conseguimos aí aprofundar mais, né, esse conhecimento, né, com a sessão de tira dúvidas, debate, poder escrever no quadro, né, mas, né, também a nossa aula de hoje, né, online também fica a par aí, né, do nosso conhecimento, tanto na nossa área de formação, né, complementar, né, que, no caso, né, envolvendo as ciências psicoterápicas. Não somos da psicologia, não somos da imaginologia, né, mas, né, nossas formações complementares nos permitem propagar e transmitir esse conhecimento acerca desses conteúdos, certo? Obrigado e até a próxima.